Olá, meus amigos. Eu estou aqui mais uma vez no meu canal do YouTube para proclamar a palavra de Deus, essa verdade que nós precisamos dela diariamente, todos os instantes de nossa vida. Hoje eu quero meditar em Mateus capítulo 5, versículo 9. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Esse versículo fala de bem-aventurados. Na verdade, são 8 bem-aventuranças que Jesus proclamou ali no Sermão da Montanha, mas hoje eu vou estar falando aqui apenas dessa bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluias! Quando nós encontramos aqui Jesus declarando que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, é porque Jesus está nos relatando que todo filho de Deus, ele tem essa missão, esse chamado, esse ministério de ser um pacificador. Não pode um filho de Deus ser uma pessoa que promove guerra, e sim promover paz. Pacificador é aquele que promove a paz. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pacificadores, ele diz bem-aventurados que promovem a paz. Estamos num tempo de pandemia, como todos vivem, atemorizados, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com tudo. E como todas as pessoas foram enclausuradas em suas casas, então nós temos ouvido e visto muitas famílias, notícias de famílias que estão em pé de guerra, em brigas, porque eram pessoas que saíam cedo, chegavam de noite todos os dias, muitas vezes nem se viam, porque alguns do trabalho iam para as faculdades, então quando chegava em casa o outro já estava dormindo, então só se viam nos finais de semana e muitas vezes não tinha tanto desentendimento como está tendo hoje. O número de a estatística de divórcio aumentou por causa dessa situação, né, de estarem juntos 24 horas. São famílias em guerras, são casais se separando, amizades sendo desfeitas, tudo por falta de paz. E Jesus diz aqui, bem-aventurados pacificadores, ou seja, bem-aventurados aqueles que promovem a paz. E o que está faltando nos nossos dias são pacificadores, são pessoas que fazem esse trabalho de promover a paz. Você e eu, nós fomos chamados para ser agentes pacificadores, pessoas que promovem a paz no trabalho, entre os amigos, em casa, em todos os lugares. Somos chamados a ser esses agentes. Somos chamados, como filhos, a promover a paz entre o pai e a mãe. Interceda entre seu pai e sua mãe, promove a paz. Se o pai e a mãe estão em pé de guerra, você como filho promove a paz entre seu pai e sua mãe, entre sua mãe e seu pai. Mostra a eles a importância deles como pais na sua família, junto de você, junto de seus irmãos. Mostra para eles quão é agradável a Deus que os dois permaneçam juntos até o fim da vida. Isso é ser agente pacificador. Nas famílias, quantas vezes as mães são as primeiras a criar guerra entre um filho e outro filho, quando a Bíblia chama a mãe para ser uma pacificadora, uma mãe que promove a paz, que promove a união, que promove o amor entre um filho e outro, e essa mãe evitar essa guerra entre os irmãos, o pai evitar essa guerra entre os irmãos, entre os filhos e a mãe promover a paz para evitar essa guerra entre os filhos e o pai. Então, pai e mãe são chamados a promover a paz entre seus filhos, entre os irmãos. Nas amizades, somos chamados a promover a paz entre os nossos amigos. Muitas vezes tem amigos que eles enfrentam uma situação de uma confusão entre os casais e eles entram para ajudar a separar aquele casal, quando deveriam entrar para ajudar a unir aquele casal, a não ter o divórcio, sim a união e a paz.
Então, as pessoas que fazem esse trabalho de unir outras pessoas, o marido unir os filhos com a mãe, unir os irmãos com irmãos, a esposa unir os seus filhos com seu pai, com seu marido, e unir irmãos entre irmãos, essas pessoas são pacificadores, são agentes de paz. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia é Abigail. Abigail era esposa de um homem muito mau, um homem bruto, um homem ambicioso, um homem avarento, que era Nabal. E quando Davi mandou alguns de seus soldados, depois de uma guerra muito ardente, Davi mandou alguns de seus soldados até Nabal para pedir pão para dar alimento para os seus soldados. Nabal negou, e além de negar, ele afrontou o rei. Ele mandou um recado muito atrevido para Davi. E quando Abigail ouviu aquilo, e os soldados de Davi foram dar de volta com o recado de Nabal, Abigail preparou vários alimentos, preparou e colocou todos em animais e mandou entregar para Davi, e foi junto e chegou lá. Ela intercedeu em favor de Nabal. Ela intercedeu, pediu Davi para ter misericórdia e não atribuía a Nabal conforme a dureza do coração dele, conforme as atitudes dele. E por causa dessa intercessão de Abigail, Davi não mandou destruir toda a casa de Nabal. Nabal teve ainda algum tempo de vida por causa da intercessão, por causa de Abigail ser uma agente de paz, ser uma pessoa que promoveu a paz quando no coração de Davi ia suscitar uma ira, uma guerra muito grande. Então é assim que nós temos que ser. Em Tiago 3,18 diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então é em paz que nós, você e eu, temos que estar semeando o fruto da justiça. Em paz, nós semeamos o fruto da justiça em paz. É interessante nós entendermos que o conceito de paz e de justiça do céu é diferente do conceito de paz e justiça daqui da terra. A justiça que aqui na terra, a justiça entre aspas que aqui na terra diz exercer, é completamente diferente da justiça e da paz que o reino de Deus traz para nós. Então nós precisamos compreender, conhecer e compreender sobre a paz e a justiça que vem do céu, porque ela é diferente da que se prega aqui na terra. E para finalizar, Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim: o próprio Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com o coração preocupado com o que está acontecendo aí fora no mundo. Se você já recebeu essa paz que Jesus falou, deixo-vos a paz. Se você tem essa paz dentro de você, essa paz que Jesus deu, você não precisa preocupar com toda a situação que está aí no mundo. Porque a paz de Jesus, ela ultrapassa todo entendimento, ela vai além de todo entendimento humano. Então, ser pacificador, você e eu ser um pacificador, é promover a paz que você e eu recebemos de Jesus. Isso não depende da circunstância. Promover essa paz não depende de como eu estou vivendo, se eu estou bem suprida, se eu estou em fartura, como que eu estou. Não depende disso, porque a paz que eu vou promover para os que estão em minha volta, para os meus amigos, para minha família, para minha parentela, para os meus vizinhos, a paz que eu vou promover, ela já está dentro de mim, ela está dentro de você, porque Jesus já deu. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, abençoe a sua família, com a paz que excede todo entendimento, e que a graça e a bondade do nosso Deus esteja sobre sua casa, sua família, sobre sua vida, te livrando e te guardando no meio de tanto temor, tanta preocupação, tanto medo que está aí na terra. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus.